ajudou-se tanto no setor público como no privado. No privado, o Primeiro-Ministro disse que o Governo autorizou o aumento da carga horária em meia hora por dia nos próximos 2 anos. Na administração pública e nas empresas do Estado, os funcionários que receberem mais de 1.000 euros por mês não vão ter subsídio de férias nem de Natal no próximo ano, nem sequer em 2013. Em relação aos impostos, foram reforçadas algumas medidas. A eliminação das deduções fiscais para os 2 escalões mais altos do IRS e a redução dos limites das deduções para os restantes escalões. Vai haver menos produtos na taxa intermédia do IVA. No entanto, os bens essenciais mantêm-se na taxa reduzida. Carvalho da Silva diz que estas medidas põem em causa a própria democracia. O líder da CGTP diz que é preciso uma indignação geral. Nós estamos a viver momentos decisivos. Um povo que não se indignar e que não despertar perante medidas como estas pode estar condenado a um retrocesso, como vimos dizendo, a um retrocesso social e civilizacional muito grande e, simultaneamente, ser posta em causa a própria democracia. O que se passa é que a cada passo que é dado, perdoa-me o pleonasmo, repito, a cada passo que é dado, ou seja, o efeito da aplicação de cada pacote, coloca o país num buraco ainda maior. Este é o exemplo que foi seguido na Grécia. Aqui está a ser seguido exatamente o mesmo caminho que foi seguido na Grécia. Numa situação de crise como a continuamos a viver e numa crise muito aguda ao nível da União Europeia e do euro, podemos dizer hoje, relativamente natural que haja esse tipo de fuga de capitais. Agora, o que estamos a assistir é uma fuga de capitais em grande intensidade para offshores e não para outros países e para outras aplicações financeiras, sem qualquer tipo de controle. O dinheiro que saiu do país é superior à receita do imposto extraordinário a aplicar no subsídio de Natal dos portugueses. Por um lado, muitos países europeus, incluindo Portugal, têm problemas de déficit de orçamento, mas simultaneamente têm fugas de capitais que dariam para cobrir grandemente esses déficits de orçamento. Quando muitas vezes no noticiário se diz os capitais quiseram, os mercados quiseram isto, os mercados quiseram aquilo, o que estamos a assistir é os mesmos que fugiram ao pagamento de impostos depois a aparecerem como financiadores dos próprios Estados. Isto é uma situação perfeitamente insustentável, não só do ponto de vista económico, mas do ponto de vista ético e político. A offshore das Ilhas Caimão é de longe a preferida dos portugueses. Seguem-se a das Ilhas de Jersey, Ilhas Britânicas, Antilhas Holandesas, Guernsey e Bermudas. Só para as Ilhas Caimão foram transferidos 2.600 milhões de euros no ano passado. Note-se uma coisa, é que nós estamos a falar de estatísticas que vieram a lume a partidas do Banco de Portugal. Mas o que o Banco de Portugal sabe de saídas para os offshores é uma pequena parte daquilo que efetivamente acontece. Muito mais, sem dúvida nenhuma. É a fuga de capitais para os chamados paraísos fiscais em tempos de crise. Eu julgo que é importante nós aqui denunciarmos já uma coisa, é que aqueles que nos estão a anunciar agora este novo roubo como único caminho são precisamente os mesmos que nos trouxeram até aqui. Portanto, esta conversa do é preciso mudar de paradigma, é preciso alterar práticas, é preciso evitar os desvios, estamos a ouvir o Larápio a criticar o seu crime e a dizer que agora emendará a mão. Portanto, temos que encontrar os responsáveis e nos responsáveis encontram-se os governantes, não é dos últimos 6 anos, Helder Amaral. É dos últimos 35 anos que têm desbaratado a riqueza nacional, que têm desbaratado a riqueza nacional, que têm destruído a produção e que nos colocaram neste ponto. E se havia alternativas? Havia e há alternativas, nomeadamente a renegociação desta dívida que é imposta de forma injusta aos portugueses, porque nem toda ela é contraída diretamente pelos portugueses, e é apostar no crescimento económico e na produção nacional. Porque, caso contrário, nós podemos acatar todas estas ordens. E já vimos para onde é que elas nos estão a levar. Já nos estão a levar e podemos fazer um exercício de extrapolação, que é olhar para a Grécia e pensar que somos nós daqui a um ano conseguindo a mesma receita. Mas o mais ridículo disto tudo é que esta receita é a mesma que nos trouxe até aqui. Há quanto tempo? É um exercício
que peço. Há quanto tempo ouvimos falar desta conversa da austeridade, da diminuição dos direitos, do ataque aos salários e o que é que melhorou na situação nacional, na nossa economia? Mas estas medidas são muito mais austeras do que nos últimos anos. É óbvio e, portanto, o que se pode esperar é que o efeito seja ainda pior. Portanto, se temos vindo de austeridade em austeridade, sempre para os mesmos, também é bom que se diga, e uma vez mais ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar um conjunto de medidas. Não há aqui equidade? Equidade em quem? Equidade no quê? Os impostos para a banca, ouviu falar? Ninguém ouviu falar. Taxação das transferências para offshores. Ouviu-se uma alusãozinha ao combate às transferências para os offshores? Claro. Não foi anunciada uma única medida, como foi, por exemplo, para o corte dos 2 subsídios para os trabalhadores. Aumento dos horários de trabalho. Taxação das grandes fortunas, dos bens imóveis de luxo, dos bens móveis de luxo. Acabam as deduções fiscais para os 2 escalões mais elevados. O que é que estamos a falar com as deduções fiscais? O que é que estamos a falar com as deduções fiscais? Estamos a falar do iate dos poderosos, estamos a falar das casas de mais de 1 milhão de euros. Por aí está. Estamos a falar do quê quando falamos das deduções fiscais? Estamos a falar da educação, da saúde, da habitação. Vai baixar para todos. Vai baixar para todos. O que estamos aqui a ver, e é por isso que não é atualização da reforma, por exemplo. É por isso é que não é possível falar disto com um tom cortês. Não é. Porque o que nos estão a anunciar é um roubo a todos os portugueses que vivem do seu trabalho, para que aqueles que vivem à custa do nosso trabalho possam continuar intocáveis no topo da pirâmide. E, portanto, o que, independentemente da cortesia com que isto é dito, o que estamos aqui a anunciar é, e eu pergunto como é que qualquer pessoa reagiria se eu lhe dissesse, olha, vou-te roubar 2 salários. Vou-te roubar 2 salários, é disto que estamos a falar. E aos outros agora vais trabalhar mais para receber menos. Vamos destruir postos de trabalho. Porque, repare, ao aumentar os horários de trabalho, o que estamos a fazer, objetivamente, não é só abaixar o valor do trabalho, não é só abaixar o valor horário do trabalho, mas é também a desbastar emprego, é destruir emprego. E num cálculo ainda um pouco rude e cru, é possível estimar que com esta meia hora trabalha mais e com o embaraçamento das horas extraordinárias que este Governo tenta pôr em prática, o que estamos a falar é da destruição de 235 mil postos de trabalho, a agravar as taxas já escabrosas com que nos defrontamos. A dívida da Madeira duplicou em 5 anos e já atinge os 8 mil milhões de euros. Contas feitas, cada madeirense deve quase 30.500 euros. Isto sem incluir a parte relativa à dívida nacional. É quase o dobro da média do resto do país. Números que fazem a manchete do Jornal Público. Silva Lopes, antigo Ministro das Finanças, pega neste exemplo para defender a criação de uma lei para punir todos os responsáveis políticos que violem os limites da despesa. As pessoas que violam as regras orçamentais não têm nenhuma punição. E eu, por exemplo, para os políticos defendo que a punição deve ser a não reelegibilidade durante os anos, durante 10 anos ou coisa parecida. Se esta lei estivesse em vigor, se esta solução que eu proponho estivesse em vigor, há mais de 20 anos que o Presidente do Governo Regional da Madeira não era eleito. As consequências? Não, minha senhora. Não sou rico, não enriqueci com a política e há muita gente que enriqueceu com a política. Mas alguns daqueles que os senhores têm posto a falar contra mim e contra a Madeira, alguns deles, e os senhores sabem porque conhecem-nos, porque vivem lá no continente, sabem que muitos deles, quando começaram na política, não estavam ricos. Esta que Jardim tinha prometido não fazer. Ou seja, nada de novo na festa do Chão da Lagoa. Existem mais de 100 parcerias público-privadas em Portugal envolvendo encargos futuros que rondam os 60 mil milhões de euros. Cerca de 1/3 da riqueza gerada no país. Avelino de Jesus, o membro da Comissão de Avaliação das Parcerias Público-Privadas, que se demitiu precisamente por o Governo lhe esconder informação, espanta-se pela mesma ser negada aos próprios juízes das contas públicas. Admira-me bastante uma situação dessas, porque no caso do Tribunal de Contas, para mim parece-me extremamente grave, muito mais grave do que aquilo que ocorreu no caso da Comissão de Avaliação das PPPs. Não é? Se isso ocorre no caso do Tribunal de Contas, meu Deus, como as coisas estarão. E o sistema está todo viciado. Veja-se como são feitos os concursos. Quando são abertos concursos nas câmaras municipais, ainda que apareçam pessoas com habilitações superiores, normalmente são os da casa, porque o lugar foi aberto para quem já lá estava. Não há igualdade de oportunidades. Os gastos desmedidos que se fazem, os investimentos que são feitos para não se sabe bem o quê. Eu, por exemplo, não sou adepto de futebol, mas desloquei-me há dias ao norte e passei por uma série de estádios, nomeadamente o de Aveiro, e pergunto, mas isto serve para quê? Que utilidade tiramos nós do dinheiro que aqui enterramos?
Que escolas é que isto não daria? Que empregos não daria? Que subsídios? Tenho 2 filhos licenciados, uma delas vai na terceira de curso superior e não encontram emprego. E são otimistas e lutadores. Quem lhes paga a fatura? Obviamente, o que estamos a fazer é hipotecar o futuro de Portugal. Ao dificultarmos estas situações de aposentar as pessoas, roubando descaradamente os direitos. Eu tenho 58 anos de idade, 40 de carreira, pedi a minha aposentação e o Estado rouba-me 20% daquilo que ainda me vai roubar com mais uma taxa. Mas que gente é esta? Mas será que sou eu que vejo isto? Eu queria dar uma palavra de solidariedade a todos os meus concidadãos que passam fome e que, infelizmente, vão estar continuados a passar fome. Porque não são os discursos do governo, não são os seminários que nos resolvem isso. Essa gente funciona toda em circuito fechado. Há gente que tem fome. E aquilo que alguns estragam dava perfeitamente para ajudar outros, criando empregos, criando investimento, dando empregos às pessoas. Repare-se que o que nós temos é todo um futuro hipotecado. Aliciados que as pessoas foram, pela perspectiva de créditos fáceis, compra agora, paga depois, ainda não pagou, mas vá de férias, etc. Há toda uma panóplia de exploração financeira daqueles que ficam com os lucros e as mais-valias e, curiosamente, depois não pagam imposto nenhum. E que, de uma maneira psicológica, fazem uma pressão brutal para pessoas menos preparadas para as levar a um consumo desenfreado. Eu tenho alunos a desmaiar na sala de aula, com fome. Nas Caldas da Rainha, onde sou professor, na EBI, Santo Onofre, já me desmaiaram este ano alunos com fome. E quando se lhes pergunta o que comeram, dizem entre lágrimas uma bolacha e uma maçã, que era a única coisa que a minha mãe tinha para me dar.